Os trabalhadores portuários, eles eram uma categoria profundamente forte, eles paralisavam e paralisavam mesmo, como os ferroviários, como os bancários, como os metalúrgicos. Outro sindicato também muito atuante é o Sindicato Rodoviários. Greves e protestos da classe trabalhadora marcaram os anos que antecederam o golpe militar, mostrando a força do sindicalismo no Brasil. Um dos episódios mais emblemáticos da história dos trabalhadores foi a Greve da Paridade, em novembro de 1960. Uma articulação de 3 categorias, o Pacto de Unidade e Ação, levou milhares às ruas por todo o país e antecedeu de forma singular o período que mergulharia a atividade sindical no obscurantismo. Eu acho que nunca nós tivemos um movimento grevista tão bonito na cidade do Rio de Janeiro. Eles fizeram o seguinte, a logística foi, os ferroviários saíram da praça, lá do Barão de Mauá, em passeata, para a Praça Tiradentes. Os portuários saíram da Rodrigues Alves, em passeata, e os marítimos saíram da Praça 15. Ou seja, eles fizeram um triângulo, fechando aonde? Fechando na Teatro João Caetano, que é o centro. É como se fosse um triângulo eles no centro. Nós tínhamos um problema de que o governo dava um aumento X para os militares e X sobre 4 para os serviços. Não é possível. Nós tínhamos que ter os mesmos direitos dos militares. E essa era a grande questão da greve da paridade. A Assembleia foi com a presença de 4.500 pessoas dentro do Teatro João Caetano. Eles pararam o país e 3 dias depois o Congresso Nacional aprovou a reivindicação da paridade. Mas a chegada de 1964 iniciaria uma nova etapa para os trabalhadores. O comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, realizado pelo ex-presidente João Goulart em 13 de março, mais uma vez movimentou os sindicatos. Porém, a situação mudaria radicalmente dias depois. Todos os sindicatos, que a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, tinha nos convocado. E nós mobilizamos toda a nossa categoria e participamos aqui. Os sindicalistas era a base de apoio ao governo Jango. Os sindicalistas estavam organizados no seu sindicato, nas federações, outras entidades, para fazer a reforma de base. Quando houve o golpe, os principais inimigos do golpe, dos militares, foram os sindicalistas. Quando eles vieram em cima do sindicato, eles vieram de uma maneira avassaladora, né? Dia 31, o sindicato estava abarrotado de gente, né? De todas as categorias, né? Esperando uma ordem para a decisão a ser tomada. No dia 31 de março de 64, invadiram a sede da União dos Portuários do Brasil, que ficava ali na Avenida Rodrigues Alves, levaram todo o documental, todo o material. Hoje nós não temos, o que nós temos é muito pouca coisa que está no Arquivo Público do Rio de Janeiro. Mas todo o material foi levado, algumas lideranças foram presas, pelo menos 120 pessoas no começo, nos primeiros dias. Do poder pelos militares, os sindicatos tiveram as atividades interrompidas e os trabalhadores foram perseguidos, presos e exilados, além de sofrerem demissões. Pelo país, 432 sindicatos ficaram sob intervenção e 10.000 sindicalistas tiveram mandatos cassados. O Comando Geral dos Trabalhadores foi fechado e foram criados decretos para conter reações. E aí a ditadura, o regime, através do delegado regional do trabalho, isso aconteceu no Brasil inteiro, ele designava os interventores do sindicato. Um cara era escolhido para ser interventor e o cara criava uma junta governativa dentro do sindicato. E não tinha clima para a reunião da oposição. Primeiro, não houve condições de greve, né?
Não havia possibilidade. E depois, o pessoal todo preso, né? Perseguido, com a liberdade vigiada, que eu falei. Eu fui preso, né? Entregue a DOPS, que era DPPS. Eu fui cassado no ato 1 de 64, 9 de abril de 64. Eu sou o 38º do ato 1, que cassou 100 pessoas, eu sou o 38º daquele ato. A polícia está me buscando, está me procurando. O decreto de 23 de setembro de 1964 acabou com todos os direitos que os trabalhadores tinham e ficaram durante 20 anos amargando realmente as piores situações, né? Nós ficamos impedidos de trabalhar nas empresas. Aí passamos a viver de biscate. As pessoas que tinham ficha lá, como foi preso em algum momento, depois você ia procurar emprego e você não achava. Aí era sufoco mesmo, porque eu tinha mulher e tinha filhos também. E aí eu ficasse sem... Tinha época que eu não tinha nem como arrumar comida para dar para os filhos, cara, morando no morro. A gente teve que se virar, né? A dificuldade maior era dos operários, né? Que o profissional, o liberal, de uma maneira ou de outra, ele se mexe, né? Agora, os operários são uma crueldade terrível. Em meio ao desemprego e às arbitrariedades promovidas pelo Estado, ajudas inesperadas e alternativas garantiram o sustento dos sindicalistas e de seus familiares. Mas aí o destino parece que me ajudou. Aconteceu alguma coisa diferente, né? Todo final de semana apareceu um caixote com compra na varanda da minha casa. Aqueles que sobreviveram, ficaram nas empresas de ônibus, eles, nos finais de semana, se cotizavam para um ajudar o outro. Por isso nós sobrevivemos. Na segunda metade da década de 70, as prisões passam a ganhar espaço nos jornais, mas detenções e torturas continuam a ocorrer. Fiquei 10 dias presa no DOI-CODE, né, no quartel da PL, na Barão de Mesquita. São os 10 dias que eles chamavam de incomunicabilidade. Me botaram na geladeira. A geladeira é uma câmara frigorífica que você fica sem roupa, sem nada, e não podia... Eu durmo, minha autodefesa é dormir, né, em qualquer circunstância. Eles não deixavam nem sentar, era em pé, com os braços abertos, para você não poder dormir, não poder vacilar, né? Mas, aos poucos, os trabalhadores reconstruíram o seu caminho. Os trabalhadores voltam a ter protagonismo no final da segunda metade da década de 70, para o fim, quando o surgimento do chamado novo sindicalismo, com as greves, o ascenso grevista de 79. Em 79 a gente teve a primeira greve pós-ditadura, né? A greve dos bancários aqui no Rio. Já tinham tido o movimento de 78, 79 dos metalúrgicos, teve greve também de bancários em Porto Alegre, em São Paulo. Tudo isso vai dando caldo para que a gente pudesse encurralar a ditadura e obrigar, né, a que ela não só adotasse no primeiro momento a tal chamada política de aberturas lentas, graduais e seguras, mas depois sendo derrotada nas ruas. A ditadura no Brasil chegou ao fim em 1985, marcando profundamente a história da luta sindical brasileira. Não sei como é que eu estou aqui hoje. Não sei. Até hoje eu carrego aquilo. Isso é um legado importante, mostrar que a luta pelo direito do trabalhador por novas conquistas se mantém e que é ela que garante que esse processo avance sempre, né?